Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal Estudo Divino. Hoje estudaremos sobre a profecia de Apocalipse 11. Afinal, quem seriam as duas testemunhas? Para melhor entender Apocalipse 11, temos que considerar alguns pontos de Apocalipse 10. Apocalipse 10 fala sobre um anjo que conversa com João. Logo no verso 1 diz: "E vi outro anjo forte que descia do céu." Agora vamos reparar nas características desse anjo. Vestido de uma nuvem e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Também clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E esse anjo também jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais demora. Apocalipse 10, 1, 3, 5 e verso 6. Semelhanças desse anjo com alguém? Segundo Apocalipse 10, verso 1, seu rosto era como o sol. Segundo Mateus 17, verso 2, quando Jesus transfigurou-se no monte, seu rosto resplandeceu como o sol. Ele também ruge como um leão, segundo Apocalipse 10, 3, e no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 5 e verso 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 10, 6 diz que ele jurou por aquele que vive para todo sempre. E em Daniel 12, verso 7, alguém jura por aquele que vive eternamente. Daniel 12 fala sobre Miguel, intitulado como o grande príncipe, que se levantará a favor do seu povo, ou seja, salvar nos dias da grande tribulação. Esse Miguel tem muitas semelhanças com o Senhor Jesus. Resumindo, o anjo que fala com João em Apocalipse 10 pode ser Jesus. Lembre-se que a Bíblia interpreta a si mesma. Agora, sabendo desse detalhe importante, podemos estudar sobre as duas testemunhas. Isso porque em Apocalipse 11, o mesmo anjo, que seria Jesus, continua falando com João. Logo no verso 1 diz: "E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse." João disse aqui que chegou o anjo, mas que anjo? Por ele não dizer outro anjo ou um anjo, só pode ser o mesmo anjo do capítulo anterior, o anjo que tem o rosto como o sol, ruge como um leão e jura por aquele que vive para todo sempre. O anjo continua falando com João no verso 1 e 2 de Apocalipse 11, ordenando-o: "Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses." Reparem, amados, que João mede um templo onde muitos adoram e outros, que são as nações, pisam por 42 meses. 42 meses judaicos são diferentes de 42 meses no nosso calendário, que é o gregoriano. O calendário judaico tem 12 meses de 29 ou 30 dias, já o nosso, apesar de ter 12 meses, são de 30 a 31 dias e um mês de 29 ou 28 dias. Então, provavelmente, esse tempo em que as nações pisam fora do templo são 42 meses judaicos, vendo que esse templo deve existir futuramente e em Jerusalém, afinal eles pisarão a cidade santa. Quem crê nessa profecia deve entender que João está medindo um templo terrestre. Esse templo não fica no céu, ou seja, há de ser levantado um terceiro templo, como Israel já quer há muito tempo. Eles apenas esperam um sinal de Deus para a construção desse templo. Como esse templo deve ser construído em Israel, consideremos que esses 42 meses seriam judaicos. Mas a profecia também nos fala de 1260 dias, e apesar de muitos afirmarem, eu não acredito que sejam os mesmos 42 meses. Vejamos por quê. Apocalipse 11, 2 e 3 diz: "E pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco." 1260 dias não se encaixam nem no calendário judaico, nem no gregoriano em 42 meses. Portanto, o tempo de pisarem fora do templo e o tempo da profecia das testemunhas podem ser diferentes. Considerem isso. No verso 3 de Apocalipse 11, diz que as testemunhas profetizam vestidas de saco. O que seria isso? Vejamos no Velho Testamento, em Ester 4, no verso 1, a referência sobre vestidos de saco. Quando Mardoqueu soube tudo o que havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor.
E o que havia ocorrido para Mardoqueu fazer isso? No capítulo anterior, no verso 13, diz: E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios às províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Vestir-se de saco na tradição judaica era a expressão usada para demonstrar tremenda tristeza. Um fato muito triste fará com que essas testemunhas profetizem assim. Não sei se vocês repararam, mas o anjo, que seria Jesus, disse que daria poder às testemunhas, às suas testemunhas. Melhor dizendo, essas testemunhas são de Jesus. Agora vejamos as características das testemunhas. Em Apocalipse 11, verso 4, diz que são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Em Zacarias 4, nos versos 11 e 14, vejam uma semelhança incrível dessas 2 oliveiras. Respondi mais, dizendo-lhe: Quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Então ele me disse: Estes são 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Muitas pessoas dizem que as testemunhas são livros ou tábuas dos 10 mandamentos de Deus. Mas a Bíblia é clara, afirmando que as 2 oliveiras que estão diante do Deus da terra são 2 ungidos. Por isso que ainda em Apocalipse 11 afirma que elas profetizarão e também que são 2 profetas. Continuemos. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Apocalipse 11, 5. Estranho imaginar um homem ungido de Deus soltando fogo pela boca, né? A não ser que tenhamos lido Jeremias 23, verso 29, que diz: Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? A profecia das testemunhas serão como fogo para os seus inimigos. Estes têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Apocalipse 11, verso 6. Quantos dias as testemunhas profetizam? 1260 dias, certo? 1260 dias equivalem a aproximadamente 3 anos e 6 meses. O ungido de Deus fez isso em certa ocasião. Vejamos Tiago 5, verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Jesus também afirma isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 25, dizendo que o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve uma grande fome na terra de Israel. Elias seria uma das 2 testemunhas? Sim, ele pode ser uma delas, pois no tempo que Zacarias escrevera o seu livro, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, Elias já havia sido ungido por Deus e era um profeta. Mas então Elias é uma das testemunhas do anjo que fala em Apocalipse 11? Seria testemunha de Jesus? Sim. Muitos se perguntam sobre essa passagem de Mateus 17. Em Mateus 17 diz que Jesus levou João, Pedro e Tiago a um monte e transfigurou-se lá como se estivesse em seu reino. Mateus 17, verso 3 ainda diz: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Confusos com a visão e com o ensinamento que haviam aprendido, que Elias viria antes de Jesus, João, Pedro e Tiago perguntaram: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Mateus 17, verso 10. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio, e não conheceram e fizeram tudo o que quiseram. Assim também farão parecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus 17, 11 a 13. Perceberam, amados? Jesus disse que Elias virá. Depois ele disse que Elias veio. Como assim? Quando ele diz que Elias virá, ele está se referindo a Elias como uma das 2 testemunhas. Pois ele diz que Elias restaurará todas as coisas. Agora vejam uma referência a isso. Atos 3, versos 20 e 21. E envia a ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo.
Os céus guardam Jesus, que virá na restauração, e Elias também virá e restaurará todas as coisas. Quando Jesus fala novamente de Elias, dizendo que ele já veio, aí sim se refere a João Batista, como o próprio texto diz. E quem estava do lado de Elias no Monte da Transfiguração? Moisés. Exatamente. Moisés é a outra testemunha e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, verso 6. Não preciso nem falar muita coisa, não é verdade? Todos devem conhecer a história de Moisés livrando o seu povo da terra do Egito, quando, pelo poder de Deus, ele converteu as águas em sangue e feriu a terra do Egito com mais 9 pragas. Moisés e Elias têm características fortes, com embasamento bíblico para serem consideradas as duas testemunhas. São dois ungidos, usaram das mesmas características que descritas em Apocalipse 11 e são dois profetas. Espero que vocês tenham entendido. Compartilhem esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre essas verdades de Apocalipse 11. E inscrevam-se no nosso canal e peçam solicitação no grupo do Facebook. Deus abençoe a todos.